versos 5 a 11. Segundo os estudiosos, originalmente, esse texto era um hino cantado pelo apóstolo Paulo, pelos crentes de sua época. Seria bacana até nós cantarmos, mas como não sabemos a música, então leremos o texto. É uma poesia. Se a gente fosse ler esse texto no seu original, veríamos que todas as terminações ali no final das frases dão assim todo um enredo bonito, as palavras que vão sendo formadas. Esse texto de hoje nos ajudará a olharmos para Jesus e a aprendermos sobre o evangelho simples que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Veja o que diz a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe nessa manhã. No texto você percebeu que algumas palavras apareceram ali destacadas. E são essas palavras que vão ocupar a nossa mente hoje pela manhã. O Senhor Jesus, quando esteve entre nós e quando deixou tantas lições para nós, uma das maiores lições deixadas por Jesus foi a lição da simplicidade. Isso chamou tanto a atenção que o apóstolo Paulo, quando vai escrever agora o livro de Filipenses, ele começou a se lembrar de Jesus. E se lembrando de Jesus, o que veio à sua mente naquele dia foi o estilo simples de Jesus. Lembrando de Jesus, o apóstolo Paulo percebeu que a manifestação mais gloriosa, que foi Deus se fazer homem, veio acompanhada por muita simplicidade, por gestos singelos. E através dessas 3 palavrinhas, a gente vai aprender hoje pela manhã que a essência do cristianismo está associada à simplicidade. Palavra atitude, palavra esvaziar e palavra servo. Coloque aí na sua mente e sobre essas 3 palavras a gente vai conversar hoje pela manhã. Quantos de vocês têm um jardim em casa? Erga a mão. Quem tem um jardim aí? Olha, mais pessoas do que eu pensei. Pode baixar. Você já esqueceu de regar o seu jardim? Já aconteceu com alguém? Época de férias, uma seca terrível. Você esqueceu de regar o jardim. O que aconteceu? As flores murcharam, secaram e algumas delas morrerão. Se você não quer que a folha ou a flor murche e seque, o que você faz? Rega. E o cristianismo, nos seus mais de 2000 anos de história, ele regou várias partes, vários elementos do
que chamamos vida cristã. Por exemplo, nós regamos bastante nesses 2000 anos a nossa cultura na área da música. Desde os primeiros crentes, nós regamos o nosso jardim com lindas canções. Algumas delas, antiquíssimas, estão na nossa mente. Elas fazem parte de um investimento do cristianismo. Nós também, nesses mais de 2000 anos, regamos algumas formas estéticas. Por algum motivo, uma grande maioria de templos tem o mesmo formato. Já perceberam? Você bate o olho numa edificação e diz, é um templo. Durante mais de 2000 anos, o cristianismo regou alguns elementos estéticos. O cristianismo foi alimentando alguns elementos. E se você já teve a oportunidade de visitar alguns templos antigos, não só evangélicos, mas até católicos, você viu a arte representando a vida de Jesus, representando os eventos narrados pela Bíblia. De fato, a cultura foi extremamente regada na história do cristianismo. E é por isso que, amados irmãos, nós temos uma cultura cristã muito bonita. Ela é linda. Nós temos músicas maravilhosas. Nós temos templos lindíssimos. Nós valorizamos uma série de coisas, até mesmo a roupa que vestimos e chamamos de roupa de domingo. E é bom valorizar tudo isso. Mas, queridos, infelizmente, nós acabamos valorizando tanto essas coisas e acabamos valorizando menos outros elementos da fé que deveriam ter sido valorizados também. E um dos elementos da fé que precisava ser valorizado é o elemento da simplicidade. Simplicidade que durante alguns séculos desapareceu da história. Sim. A simplicidade de Jesus, ela desapareceu da Europa, principalmente nos séculos 18 e 19. Ela desapareceu das igrejas. E toda aquela arte, ela acabou sendo mais importante do que atitudes parecidas com a de Jesus. Do que um coração que serve a Jesus. E de repente, como bem escreveu Max Lucado na primeira versão do seu livro, Um Coração como o de Jesus, o cristianismo ficou tão cheio de pompa que ele acabou se transformando em um show. É isso o que Max Lucado escreveu. O evangelho se transformou em um show. Participar de um culto em algo parecido com ir a um espetáculo. O estilo de vida foi sendo substituído pelas atividades de cunho artístico ou educacional. Ser cristão virou cultura e não relacionamento com Deus. Quando você vinha para cá hoje, participar desse culto, quais foram as suas maiores preocupações? Você consegue se lembrar? Quando você acordou, saiu da sua cama, o que povoou a sua mente e o seu coração? Você, quem sabe, acordou, e a primeira coisa que você pensou, domingo, sol, eu vou participar do culto, primeira preocupação, qual foi? Roupa. Pode falar a verdade, foi ou não foi? Foi.
uma roupa bonita. E as mulheres começaram a se preocupar com isso ontem, não foi hoje. Os homens começaram a se preocupar hoje, mas as mulheres, algumas, até deixaram a roupa já prontinha. Porque, afinal de contas, nós queremos estar aqui como? Bonitos, não é verdade? Bonitos. E aí nos preocupamos com a roupa. Queremos dar o melhor para o Senhor. Uma roupa bonita. Nos preocupamos, quem sabe, com a lição que durante a semana toda não estudamos lá da escola bíblica, mas hoje cedinho nós já demos ali uma corrida, tal, é sobre isso que o professor vai falar, eu pelo menos não posso passar vergonha, eu tenho que saber o tema. E também nos preocupamos com isso. E aí de repente nós chegamos aqui e já cantamos uma série de músicas lindas. Mas você se preocupou, por exemplo, no estado do seu coração diante de Deus hoje pela manhã? Você confessou os seus pecados? Você se preocupou em ser uma pessoa melhor, para assim agradar o seu Deus? Será que essas preocupações, tão singelas, mas ao mesmo tempo tão valorosas, fizeram parte dos nossos pensamentos hoje pela manhã, para não falar nos outros dias da semana? Talvez sim, talvez não. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós acabamos com o tempo regando elementos que não são o que há de mais importante no cristianismo. Segundo o apóstolo Paulo, lembrando de Jesus, uma das coisas mais importantes em ser cristão é ter uma atitude. O texto fala sobre isso. Ele fala em ter uma atitude semelhante à de Jesus. O texto fala que a atitude faz parte do cristianismo verdadeiro. O cristianismo que imita o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra atitude é uma palavra interessantíssima. É o grego pronel, que em algumas versões foi traduzida por sentimento e em outras por atitude. Por que essa diferença? Porque na verdade pronel significa mais ou menos o seguinte: eu sinto, eu percebo, eu entendo, aí eu faço igual. Seria mais ou menos você olhar para o Senhor Jesus e você começar a enxergar a vida com os olhos de Jesus. Você começar a sentir o mesmo amor que Jesus sentia. E porque você então está enxergando como Jesus enxergava, você passa a agir como ele agia. Atitude é algo que marca a vida das pessoas. Marca muito mais do que qualquer representação estética. Marca muito mais do que qualquer elemento bonito de uma cultura religiosa. Porque, na verdade, meus irmãos, através de atitude, é que nós tocamos o coração das pessoas. É através de atitudes que pessoas conhecem a Jesus. É através de atitudes que pessoas são curadas dos seus traumas mais violentos, que trazem de experiências terríveis sem Cristo lá no passado. O Evangelho de Jesus tem a ver com atitudes. Atitudes parecidas com Jesus. Como são as nossas atitudes? Como é a sua atitude diante de determinadas situações? Por exemplo, qual é a sua atitude diante de algo que você não gosta? Diante de uma provocação? Diante de uma perseguição? Diante de um problema A, B ou C,
qual é a sua ou a minha atitude. Se parece com Jesus, porque o cristianismo vivo é uma somatória de atitudes. Você já viu algum cristão, diante de uma situação real, agir como um não cristão? Você já viu isso? Acho que não, né? Já viu? Você já viu uma pessoa declaradamente cristã, diante de uma atitude, aliás, diante de uma situação, seja lá qual for, ela agir de uma forma totalmente oposta àquilo que Jesus Cristo declarou ser uma atitude chamada cristã? Você já viu um cristão se comportar assim? É óbvio que nós todos já vimos. E algumas vezes nós fizemos isso. Nós tomamos essa atitude. Eu te pergunto, o que é mais importante na prática? É a beleza de um hino, por exemplo, ou uma atitude parecida com a de Jesus? O que é mais importante? O que é mais importante na prática? Um elemento bonito que representa a fé ou uma atitude bonita de um crente que entende os valores cristãos e imita o Senhor Jesus? Me parece que a atitude é o mais importante. E de fato o é. É por isso que o apóstolo Paulo então diz: tenham a mesma atitude, tenham os mesmos sentimentos, façam como Jesus, porque o cristianismo é a presença de homens e mulheres nessa terra que imitam o seu Senhor, o Senhor Jesus. Agora, imitar Jesus é algo dificílimo, concorda comigo? Primeiro, por uma questão cultural. Jesus viveu numa época muito diferente da nossa. Jesus não teve em suas mãos um celular, um tablet, nem um telefone daqueles de disco que alguns de vocês nunca viram. Eu já vi porque eu tenho 45 anos. Com 45 anos você percebe que já está vivendo um bocado, que já viu uma série de coisas. Como Jesus agiria morando em São Paulo? Não sei. Será que Jesus, ele atenderia às demandas de um mundo pós-moderno? São perguntas que nós fazemos. Mas aí nós partimos do seguinte pressuposto: que nós imitamos as atitudes de Jesus, principalmente em relação ao Pai e às pessoas. Porque não sei se você já teve a seguinte impressão, que os evangelistas, quando eles narraram a história de Jesus, eles não estavam muito preocupados com as banalidades da vida. Eles estavam preocupados em mostrar como que Jesus se relacionava com as pessoas. Você já percebeu isso? Você já percebeu que o Senhor Jesus, em seu ministério, rodando mais ou menos a pé, 400, 500 quilômetros ao máximo, ele o tempo todo estava em contato com gente. E foi em contato com pessoas que Jesus nos ensinou acerca das atitudes. Nós não vamos saber quais eram os hinos que Jesus cantava. Nós não vamos saber qual era o estilo musical do Senhor Jesus. Nós não vamos saber, irmãos, se a roupa que Jesus usava para entrar lá no templo era diferente daquela que ele usava durante a semana. Nós não vamos saber isso, mas o que nós vamos saber é que quando Jesus Cristo chegava perto de uma pessoa sofrendo, ele tinha uma atitude para acabar com aquela dor, para minimizar o sofrimento. Nós sabemos que quando Jesus chegava perto de pessoas, ele tinha atitudes de amor.
Ele pregava as boas novas do reino. Ele falava sobre a esperança. É isso que nós sabemos de Jesus. Nós sabemos que Jesus perdoava pessoas. Nós sabemos que Jesus ajudava. Nós sabemos que Jesus pegava uma criança no colo e com simplicidade dizia: o reino de Deus é assim. É simples como uma criança. O que uma criança sabe da vida, irmãos? Ela sabe amar e ser amada. Sabia disso? É isso que a criança sabe. Ainda que não com palavras, mas através de um sorrisinho maroto que começa a ser formado, através das lágrimas no meio da madrugada, quando sente algum desconforto ou temor. São atitudes que nós aprendemos com Jesus. Agora é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele percebeu que para termos atitudes como Jesus, nós precisamos ser mais humildes. O nosso Senhor Jesus era humilde, muito humilde. Humildade não tem nada a ver com dinheiro, com formação acadêmica. Humildade tem a ver com atitude. E há um texto muito interessante de Tiago 3,13 que define bem o que seria uma atitude humilde. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, é a pergunta de Tiago 3,13, que o demonstre por seu bom procedimento ou por suas atitudes, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A atitude de Jesus era uma atitude humilde. Nós não vemos Jesus cheio de arrogância, cheio das vaidades carnais. Nós vemos um Jesus que está interagindo com pessoas humildemente. Ele não precisa provar que Ele é o Filho de Deus. Ele não precisa fazer um discurso sobre isso. Ele só precisa agir como tal. E para agir como tal, o Senhor Jesus foi simples. Muito simples. O apóstolo Paulo, quem sabe pensando em como Jesus conseguiu ter atitudes assim, ele completa o texto dizendo que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Em outra tradução aparece a frase: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso? Senão aquilo que eu vou chamar da lição do desapego. Há um site de vendas aqui no Brasil chamado OLX, alguns de vocês conhecem. O tema do OLX, que não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, o tema do OLX é desapega. Tem alguma coisa na sua casa ali que você não usa? Desapega. Venda. E não é que o negócio funciona, irmãos. Eu já usei aquele negócio lá. Funciona de verdade. Você, de repente, limpa o seu guarda-roupa. Você se desfaz de alguma coisa ali que não tem mais serventia. Dá até para você doar, se for o caso, a lição do desapego. Sabe por que nós temos dificuldade em ser simples? Porque nós nos apegamos demais às coisas. Veja que lição. O Senhor Jesus, Filho de Deus, com todo poder, glória, Ele se torna um homem como nós. E o apóstolo Paulo, lembrando do exemplo de Jesus, ele então vai dizer que o Senhor Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, Jesus resolveu pisar nas ruas empoeiradas em que as pessoas pisavam. Ele resolveu experimentar a fome, o cansaço e a dor que o ser humano experimentavam. Ele não se apegou à própria glória que era dele. Jesus aprendeu a desapegar-se.
Ele aprendeu a abrir mão. Ele aprendeu a valorizar o que de fato é importante. E naquele momento em que ele está andando entre os homens, o mais importante é ser um homem e manifestar a glória de Deus como um ser humano comum. Que lição incrível! Porque, irmãos, muitos dos nossos problemas de atitude são ligados, sabe a quê? Ao apegar-se demais a coisas ou pessoas. Uma pessoa fere você, e você se apega àquela atitude tão ruim que a pessoa teve. E passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não consegue desapegar-se, você não consegue abrir mão daquilo. E alguns chegarão até o dia da própria morte sem conseguirem perdoar, porque simplesmente se apegaram à sua dor. Irmãos, quantas lutas dentro de igrejas, porque pessoas se apegam a estilos, a formas de culto, a pessoas que já passaram pela igreja, a líderes que já morreram. E de repente a pessoa se apega tanto àquilo que ela se torna vaidosa. A sua atitude começa a ser bem diferente da atitude de Jesus. Porque nos apegamos demais a algumas coisas, nós começamos a exigir alguns elementos que não têm nada a ver com o cristianismo pregado pelo Senhor Jesus. Nada a ver. Mas nos apegamos. É coisa do ser humano. Irmãos, um exemplo simples que eu passei como pastor já. Eu fui pregar numa igreja. E cheguei antes do culto. E resolvi esperar no salão de cultos. Sentei, mais ou menos no terceiro banco, estou lá sentado. Chega um irmão, muito querido, e falou: "Só pode me dar licença, por gentileza?" Eu pensei que ele queria sentar do meu lado. Mas aí ele queria sentar no lugar onde eu estava. O tempo estava vazio assim. Falei: "Pois não, irmão, pode sentar." Aí ele falou: "Por favor, vem aqui." Aí eu me levantei. E ele me mostrou que em cada banco havia uma placa, escrito assim: "Doado pela família tal." Vocês já foram em algumas igrejas assim, eu sei. Aí ele falou: "O senhor não leu a plaquinha?" Falei: "Não, irmão, me perdoe. Eu prometo que eu nunca mais vou sentar nesse lugar, porque é seu, foi a sua família que doou. O senhor faça um excelente proveito disso." Daqui a pouco chegou o pastor da igreja, aí me convidou, tal. Uma igreja mais tradicional, com umas poltronas, que pareciam uns tronos aqui atrás, assim. Aí eu perguntei para o pastor de brincadeira, falei: "Pastor, tem alguma plaquinha nessas cadeiras, porque eu não quero cometer o mesmo erro que eu acabei de cometer?" Porque afinal de contas, nós somos assim. Nós nos apegamos. A gente dá uma oferta para construir um prédio, por exemplo, como esse, e nós nos apegamos àquilo. E somos capazes de dizer que merecemos mais do que o outro que não deu nada. É coisa do ser humano. Nós nos apegamos a pessoas e achamos que aquela pessoa é minha amiga. E se ela for amiga de outro, eu vou ficar chateado. Porque ela foi minha amiga antes. Eu dediquei tempo a ela. E nessas banalidades, irmãos, como vamos ficando diferentes de Jesus. Nós nos apegamos a estilos e falamos: "Eu só canto isso, eu só gosto dessa forma, eu só faço se for assim." E aí o Senhor Jesus, quem sabe, olhando para nós, diz: "Meu amigo, eu abri mão da glória para salvar você. E você não abre mão de um lugar, de um espaço, de uma pessoa, de um tempo." Vamos ser mais simples como Jesus. Abrir mão. Nos desapegar.
Não podemos nos desapegar de Deus. Mas de coisas, é claro que nós podemos. De culturas, é claro que nós podemos. Não se desapegue das pessoas, mas você pode se desapegar de algumas coisas que elas fizeram para você, boas ou ruins. Você foi ferido? Desapegue-se da sua dor. Não consegue perdoar? Ore mais. Comece o seu dia já pedindo: Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa. Eu quero me desapegar desse sentimento que não combina com o Senhor Jesus. Porque se você não se desapegar de algumas coisas, será impossível ter atitudes como aquelas que vemos em Jesus. Você consegue imaginar a seguinte cena? O Senhor Jesus já na cruz, sangrando há horas, desde que foi ferido aqui na fronte e também chicoteado, cansado, estressado, uma noite inteira sendo humilhado. Ele já erguido na cruz, olha para aqueles soldados que acabaram de sortear a própria roupa dele, o deixaram pelado. E mesmo com toda essa dor, o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas e faz um pedido a Deus. Qual foi? Fulmine essas pessoas. Não. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Que lição de desapego. Que lição. Em vez de ficar ali remoendo nos seus últimos minutos de vida a dor que lhe foi imposta, ele desapega. E naquele dia, que lição de vida Jesus mostrou. Que atitude que nós devemos imitar. Por uma atitude assim, é que nós chegamos à conclusão, irmãos, que o cristianismo não combina com qualquer tipo de autoritarismo, de radicalismo, de imposição fria. É por isso que guerras em nome da fé não combinam com o cristianismo, porque o Senhor Jesus não teve uma atitude para obrigar ninguém. O Senhor Jesus foi simples, humilde, manso, ele convida, mas ele não obriga ninguém. Segunda palavra que nós vimos no texto e que completa o que acabamos de ver. Para você se desapegar, para você ter uma atitude como a de Jesus, e eu também, nós precisamos nos esvaziar. Bom, por que será que algumas vezes nós não conseguimos de jeito nenhum imitar o Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque estamos cheios até o topo da nossa vontade, dos nossos apegos humanos, das nossas vaidades, e de repente o Espírito Santo de Deus quer transformar você e eu em pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus, mas onde está o Espírito? Ele não tem lugar. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios da nossa vaidade, tão cheios da nossa preferência, tão cheios das nossas razões, que o Espírito Santo não tem espaço em nós. O texto diz que o Senhor Jesus se esvaziou. A palavra aqui é kenu, é um verbo. Kenu, de onde veio a palavra kenosis, que vocês já ouviram aí pelos místicos. Kenosis ou kenu significa você retira, mas retira com vontade, com força. Por isso que alguns tradutores da Bíblia acham até que a palavra esvaziamento não é a melhor. Porque a gente pensa sempre em esvaziar como uma coisa que acontece assim naturalmente, sabe, quando tem um furo no reservatório, aí vai vazando, né? E quando você menos percebe, não tem mais nada. Não é a ideia de kenu. Kenu é esvaziar a força. Kenu é você tirar aquilo que está em excesso
para abrir espaço. Nós cristãos somos desafiados a, seguindo a atitude de Jesus, abrirmos espaço para a direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos desafiados pela palavra de Deus nesse texto a nos esvaziarmos de nós mesmos para que aconteça o que o apóstolo Paulo declara em Efésios 5,18. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo se estamos já cheios de nós mesmos? Como sermos cheios do Espírito Santo e transformados pela ação do Espírito Santo se nós sequer permitimos que o Espírito Santo tenha espaço? Às vezes nós damos para o Espírito Santo o banheirinho da empregada. Sabe o apartamento que tem as dependências ali para a empregada? Tem um quartinho e tem um banheirinho. Seu apartamento tem, sua casa tem um banheirinho lá nos fundos, como ele é. Eu não vou dizer do meu, mas eu vou aqui simular, tá certo? Em geral, o banheirinho da empregada, que a empregada não usa, porque ficou muito caro ter agora uma empregada doméstica, enfim. Ele é cheio de tralhas, concorda comigo? Na maioria das vezes, é cheio de tralhas. Você não leva um visitante ilustre para conhecer o banheirinho da empregada. Seria uma vergonha. Às vezes você não leva nem na cozinha, quando tem ali a louça que o marido não te ajudou a lavar, irmã. Não é verdade? Você fecha a porta da cozinha, arruma a sala, e aí diz, sente-se no meu sofá, e o visitante senta, você serve um cafezinho, tudo mais. A sala tem espaço. Ali na sala o visitante pode até levantar-se, dar alguns passos. Queridos, muitas vezes o Espírito Santo em nós precisa fazer uma obra grande em um espaço pequeno. É quase o quartinho, é quase o banheirinho da empregada. E ainda cheio de tralhas. E ainda cheias de coisas que nós nos apegamos e guardamos, enquanto o Espírito Santo quer transformar a nossa vida. Desapegue. Abre espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Não fique se prendendo a coisas culturais. Não fique se prendendo a pessoas que já fizeram parte da sua história. Quem sabe até destruíram a sua história, mas você está vivo. Viva com Jesus daqui para frente, perdoe daqui para frente, faça diferente daqui para frente. Não fique aí guardando espaço que poderia ser ocupado para o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus esvaziou-se de si mesmo e andando como um homem, Ele foi usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Andando como um homem, andando como nós, Ele foi a plenitude encarnada do próprio Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que corajosamente você disse, eu vou limpar minha vida para o Espírito Santo agir? Essas banalidades eu vou tirar. Eu quero espaço. Eu quero que o Espírito Santo me convença dos meus pecados. Eu quero que o Espírito Santo me convença que o Senhor Jesus vai voltar. E quem sabe Ele vai voltar logo, depressa. Eu preciso estar preparado. Eu não quero me apresentar diante de Deus com essas coisinhas que eu colecionei a minha vida toda, dizendo isso eu não perdoo, isso eu não abro mão, eu não volto mais naquele lugar, eu não faço mais isso, se não for do meu jeito não vai dar. Não, nós abrimos mão de tudo, nós nos esvaziamos à força às vezes, chorando às vezes, sofrendo às vezes, mas o Espírito Santo com a sua plenitude,
Ele vai nos renovando a força, a mente. Que bênção é dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 20, 24, veja que expressão maravilhosa, que mostra exatamente a bênção de esvaziarmos o nosso coração e permitirmos que o Espírito Santo de Deus haja. Diz assim o apóstolo: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A sua vida é muito importante. Agora ela poderia ser mais importante ainda, sabia? Porque quando a sua e a minha vida refletem a glória de Deus, nós valemos ainda mais. Quando nós somos a luz de Cristo, nós valemos ainda mais. Quando nós somos o bom perfume de Cristo, nós valemos ainda mais. Agregue valor à sua vida, se desapegando, se esvaziando. E a última palavra que o texto agora nos traz, quem sabe um resumo de tudo. O Senhor Jesus se transformou em um servo. E como servo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que palavra linda! Doulos, servo, escravo. Essa palavra era usada para aqueles remadores que ficavam nos andares inferiores das embarcações antigas. Pessoal que não podia ver o que estava acontecendo do lado de fora. Sua missão era remar. E ali remando, eles faziam algo muito importante: levar a embarcação para frente. Em geral, e você talvez já deve ter lido ou visto nos filmes, lá embaixo, o lugar escuro, quente, pessoal suando, trabalhando, e ali um senhor, alguém no comando, dizendo: mais força, mais rapidez, agora sentido contrário. E aquele pessoal remando e remando e remando, sem saber para onde estavam indo. E só quando chegavam, ou só quando a embarcação parava no meio do mar, é que eles subiam. E eu, com toda a minha imaginação, fico às vezes pensando como devia ser bacana quando depois, quem sabe de horas, remando, não estão sabendo para onde a embarcação está indo. Aí a embarcação chega, o comandante diz: podem parar, agora vão respirar um ar puro. Aquele pessoal sobe e de repente eles veem o lugar lindo onde a embarcação chegou. Horas remando, sem saber para onde, mas agora eles vão respirar o ar puro. Acho que é essa figura que o apóstolo Paulo quis colocar ali em referência a Jesus. Porque o servo é assim. O servo não é vaidoso. O servo não se prende a coisas. O servo não fica exigindo. O servo trabalha, movido por uma ordem, movido por uma direção. E nós, como servos de Deus, nós trabalhamos movidos pela direção do Espírito Santo. E nós servimos ao nosso Deus. E às vezes não sabemos para onde a embarcação está indo, irmãos. Às vezes nós obedecemos, perdoando, por exemplo, alguém, mas não sabemos se a pessoa vai nos perdoar, se a pessoa vai nos tratar bem, se a pessoa vai se transformar. Nós não sabemos nada, mas estamos ali remando e obedecendo. E várias vezes Deus nos dá a alegria de percebermos que valeu a pena remar, que valeu a pena servir, que valeu a pena suar a camisa, obedecendo o Senhor. Eu não sei se você está até cansado de servir e cansado de obedecer, mas o cristianismo é isso, é obedecermos ao Senhor. O cristianismo é fazermos a vontade de Jesus. É isso
que na verdade nos define, servos. E talvez você, como um servo, vai passar por aqueles momentos que Jesus passou ali no Getsêmani, Jesus dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim. Pai, me tire dessa situação, vai ser tão duro. Todavia, seja feita a tua vontade. Porque eu sou o quê? Servo. Você se acha cheio de direitos? Vou te dar uma notícia triste. Nós não temos direito algum. Diante do Deus santo e perfeito, sabe onde estão os nossos direitos? Desapareceram. Nós só temos alguma dignidade por causa de Jesus. Tudo é Jesus. Nós somos justificados por causa de Jesus. E então, nos tornando servos, como o Senhor Jesus, humildes como Jesus, aí sabe o que acontece? Nós nos transformamos nesses homens e mulheres que exaltam o nome de Jesus Cristo através da sua atitude. E aí se cumpre a última parte do texto. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe quando as pessoas se rendem ao Senhor Jesus? Não é quando elas olham a arte e choram com a beleza. Mas é quando elas entendem que o Jesus que transformou você pode transformá-las também. Sabe quando as pessoas se rendem a Jesus? Quando elas veem uma pessoa como você, um servo de Deus, mas que tem tanto prazer em viver para o Senhor Jesus, que elas começam a se perguntar: mas que negócio é esse? Como é isso? Que diferença que Jesus faz na vida desse homem, dessa mulher, que quem sabe só tem uma convivência com esse observador durante a semana, lá no trabalho ou na escola, mas onde você estiver, o cristianismo de atitudes, o cristianismo do desapego, ele tem poder para levar pessoas até Jesus. Por isso, te pergunto nessa manhã, se Jesus, sendo Filho de Deus, assumiu uma forma de humildade, você tem coragem de ser humilde? De abrir mão? De colocar seus valores, suas vaidades do lado e exaltar o Senhor Jesus em sua vida? Você tem coragem de fazer isso por causa de Jesus? Você tem coragem hoje pela manhã de obedecer a Jesus? Talvez você esteja diante de uma obediência difícil, dificílima. Se você obedecer, você vai trair a si mesmo, você vai engolir um sapo. E entre parênteses, eu já descobri que ser crente é engolir uma série de sapos, sapos, bois. Se existisse dinossauros, nós engoliríamos alguns de boca assim aberta, sorrindo. Você tem coragem de obedecer a Deus, ainda que a sua vaidade diga não? Mas o Espírito Santo, a quem você deu espaço, está dizendo sim. Você tem coragem de obedecer o seu Deus? E por último, você tem coragem hoje de se entregar totalmente ao Senhor? Tem coragem de fazer isso? Porque eu vou te desafiar agora a fazer isso. Vou pedir que você feche seus olhos e ore ao Senhor. Eu também vou orar.
Eu não sei qual é o seu estado, eu não sei qual é a sua experiência religiosa, não sei se você é membro de uma igreja, se não é, mas a minha pergunta a você hoje pela manhã é: você tem coragem de se entregar totalmente ao Senhor Jesus? E coragem de dizer assim: Senhor, as minhas vaidades, eu hoje vou colocá-las de lado. Eu hoje quero te obedecer. Eu hoje quero te servir. Eu hoje quero simplesmente ser como Jesus. Ajuda-me, Pai, a abrir mão. Ajuda-me, Pai, a me desapegar de coisas. Talvez você esteja apegado a alguma coisa que não te permite ser um servo de Deus. Mas eu te desafio hoje em nome de Jesus, desapegue. É uma tradição familiar. Você não se entrega a Jesus por causa da tua mãe, que tem a religião A, B, C ou D, e ela te disse que você vai desonrar ela se você se entregar a Jesus. Então te desafio hoje, honre primeiro a Jesus. Honre primeiro a Jesus. Porque quando você chegar lá no céu, não vai ser a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu amigo que vai te permitir entrar. Vai ser o Senhor Jesus. É Ele que vai te dar entrada para a eternidade. Talvez você esteja aí apegado a uma mágoa, alguém te feriu, um membro da igreja te feriu, uma pessoa crente te feriu. Você diz: eu não perdoo de jeito nenhum, isso eu não esqueço nunca mais, eu nunca mais boto o pé naquela igreja. Mas hoje você, olhando para Jesus, entende: eu vou abrir mão desse sentimento. Eu vou abrir mão disso. Porque Jesus é mais importante. Ore. E aquilo que Deus colocar no seu coração é o que você precisa fazer agora. Talvez perdoar, talvez ter coragem para aceitar alguma coisa, talvez de uma vez por todas se entregar ao Senhor Jesus. Talvez você venha todo domingo na igreja, há anos, como eu conheço várias pessoas, e nunca teve a coragem de se batizar e publicamente dizer: eu sou de Jesus. Por que você não muda isso? Para de se apegar a alguma coisa que te impede de publicamente dizer: eu sou de Jesus. Nós vamos orar por você, que hoje pela manhã sente: eu preciso de uma vez por todas ser como Jesus. Eu vou me desapegar do que for necessário e vou me apegar ao Senhor Jesus. Nós vamos orar, e talvez você queira hoje pela manhã que oremos por você, irmão, o amigo. Você entrou aqui cheio dos seus pensamentos, mas você ouviu que é necessário ser como Jesus. Abrir o coração a Jesus. É isso que você quer? Nós vamos orar por você. Orar por você que precisa da graça de Jesus para obedecer ao Senhor Jesus, para amar como Ele amou, para perdoar. Então o que nós faremos? Vou pedir a todos que se levantem. E você que deseja que oremos por sua vida, eu vou te aguardar aqui embaixo. Você pode sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Você está nos visitando e sente no seu coração que chegou a hora de entregar-se ao Senhor Jesus. Saia do seu lugar. Vamos orar aqui juntos. Você quer que oremos porque você, hoje pela manhã, tomou uma decisão? Amém. Pode vir. Nós vamos orar por você, se é a sua vontade, querido. Eu não sei o que Deus está tocando no seu coração. Mas se você precisa decidir, é hora de decidir. De ser como aquele remador lá no andar inferior. O que eu preciso fazer é remar hoje. O que eu preciso fazer é obedecer hoje. O que eu preciso fazer é me entregar hoje. O que eu preciso fazer é tomar uma atitude, é me desapegar. Eu estou apegado a coisas que são materiais. Eu estou apegado a um sentimento. Nós vamos orar por você. Você pode vir à frente, como essas pessoas, se é a sua vontade. E nós vamos orar agora, juntos, pedindo a graça de Jesus sobre esses queridos que estão aqui. Se você quiser vir ainda, pode vir. Mas nós vamos orar agora. Senhor meu Deus, nós acabamos de ler algo muito difícil na Tua palavra, Pai. Acabamos de ler que o próprio Senhor Jesus se esvaziou, obedeceu
se humilhou, abriu mão da glória para ser um de nós. E Pai, corajosamente, nós queremos nessa manhã pedir que o mesmo que aconteceu com Jesus aconteça conosco. Pai, essas pessoas queridas que vieram aqui à frente, elas estão pedindo por si mesmas. Elas estão pedindo que o Senhor não apenas as abençoe, mas que as transforme, que as ajude. Eu não sei qual é a experiência que elas têm com o Senhor, mas o que eu sei é que o Senhor tem planos abençoadores para elas. É por isso que elas estão aqui. Eu sei que de alguma forma o Teu Espírito Santo tocou no coração delas. Então o que eu peço hoje em nome de Jesus é que elas tenham realmente uma experiência transformadora com o Senhor Jesus. E que a mudança que precisa acontecer, que aconteça hoje. Se alguma delas, Pai, precisa perdoar alguém, precisa resolver alguma coisa na sua vida, se alguma delas está presa a uma atitude que não combina com a Tua palavra, ou se alguma delas ainda não se entregou pessoalmente, totalmente ao Senhor, que isso aconteça agora. E que em nome de Jesus, elas tenham, Pai, uma vida nova, uma vida como a de Jesus, com atitudes parecidas com as de Jesus. E pedimos agora, Pai, por toda a igreja. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a sermos como Jesus, ajuda-nos a viver um cristianismo de atitudes, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos, ajuda-nos a desapegarmos daquilo que não combina com Jesus. E ajuda-nos a semelhança de Jesus, sermos servos obedientes. É isso que nós queremos ser e por isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos cantar. Vocês que vieram à frente, queridos, essa equipe, ela tem algo a conversar com vocês. Acompanhe esse pessoal e nós vamos louvar o nome do Senhor. A gente vai cantar sobre Jesus, o nosso Jesus. Do trono à cruz, o Filho de Deus Jesus, do céu desceu, por todos nós morreu. Dores sofreu, por tanto amar ceder. Nunca pecou, mas ao Pai obedeceu. O poder é seu, o vencer é todo seu. O poder é seu, o vencer é poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre.
vencedor. Poder em suas mãos, luz na escuridão. Em nome do Pai, és nossa redenção. O poder é seu, o vencer é todo seu. Cristo, tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano pra sempre, és vencedor. Pelo seu poder, por seu sangue e também pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Pelo seu poder, por seu sangue e também pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Mais uma vez, pelo seu poder, pelo seu poder.